Olá, sejam bem-vindos ao Na Real. O brasileiro é o quarto povo mais religioso da América Latina. Mas cuidado, isso não significa que acreditamos nas mesmas coisas. No Brasil, existem mais de 200 cultos que oferecem um cardápio variado para todos os gostos. Os rituais são bem distintos, mas o propósito é o mesmo, encontrar o plano superior. Hoje, no Na Real, você vai conhecer um pouco mais de duas religiões que são consideradas irmãs e muitas vezes são até confundidas. Qual é a diferença entre o candomblé e a umbanda? A diferença é que o candomblé é uma religião de resistência, né? Quando saiu da África, nos navios negreiros que chegaram até o nosso país, né, com muita dificuldade, o candomblé conseguiu vencer e manter a sua forma de tradição do culto orixá, né? E a umbanda é a miscigenação, ela tem a união da força do orixá do candomblé, mas também tem o preto velho, tem a linha das caboclas d'água, dos caboclos do índio, né? Tem a reza do catolicismo. Então, a diferença é essa, já é um culto mais brasileiro, é um culto que você entende o que canta, entende o que pratica. E o candomblé, ele já tem o culto direcionado à matriz dele mesmo. O candomblé não carrega sincretismo. Mas existem casas de candomblé que o cara é dissidente da Umbanda, ele saiu da Umbanda ele foi para o candomblé. Então ele carrega esse sincretismo com ele. Uma das diferenças é isso. O candomblé não tem sincretismo. Ele trabalha com as energias puras. Ogum é Ogum, Oxóssi é Oxóssi, Odé é Odé. Sabe? E aí a Umbanda trabalha com o quê? Os orixás para a Umbanda, na realidade, são o quê? Ogum é São Jorge, Santa Bárbara. Ele trabalha com os deuses, ele tem o sincretismo cristão, católico. Esse sincretismo que a gente não tem, tá? No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre candomblé e umbanda. O candomblé é uma religião africana que foi tombada pela ONU como patrimônio histórico da humanidade, por ser a religião mais antiga do mundo. Vamos conversar com líderes candomblecistas para entender melhor sobre o culto. O que é o candomblé? Olha, candomblé pra gente, candomblé pra nós, candomblé pra mim, é uma religião, tá? Religião essa onde você recebe ensinamentos e você passa ensinamentos de acordo com a sua ancestralidade. É uma religião de ancestralidade, onde a gente sempre cultua sempre o nosso mais velho, tá? Mas é uma religião onde você mexe com todas as energias, o ar, a terra, o fogo. O candomblé é uma religião que veio, na verdade, que foi trazida da África pelos os povos que foram escravizados, né? E na África ele é cultuado de forma diferente como é no Brasil. Mas um pouco da tradição, da religião, foi mudada, porque nós temos várias nações no candomblé. Queto, Jeje, Nagô. Mas quando os negros vieram para o Brasil, e não podiam, na verdade, também praticar o candomblé, porque era proibido, eles juntaram-se todos, e nos momentos que eles podiam praticar, foi se mudando algumas coisas do candomblé. Mas o candomblé é um culto aos orixás, que são entidades. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, uma religião nascida em terras brasileiras que mistura catolicismo, espiritismo, candomblé e a cultura indígena. Fomos ao terreiro Caboclo Flecheiro e Zé Baiano para conhecer de perto a Umbanda. A Umbanda é paz e amor, é o mundo cheio de luz. E como é ser umbandista, seguir essa religião? É ter caridade, ser humilde com o próximo e sem escolher a quem. Independente do que a pessoa seja, homossexual, o que seja, nós somos aqui ecléticos. E o que é a Umbanda? A Umbanda é a união de várias religiões, né, entre o afro que veio nos navios negreiros, né, os orixás que veio nos navios negreiros, juntamente com o caboclo, com o índio, dentro da mata, né, com o catolicismo, enfim, ele agrega várias religiões em uma só. Então, no culto da Umbanda, a gente se abre
né, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, faz uma defumação para poder dar o ponto de equilíbrio no espaço religioso, né, e cultuamos o caboclo, o índio, o preto velho e os orixás. Quais são os maiores ensinamentos da religião? Olha, eu acho que o melhor ensinamento é você prestar caridade para uma pessoa. Se a pessoa vai retribuir, não sei. Os praticantes de ambas as crenças estão cada vez mais buscando seu espaço. Embora tenham passado por anos de repressão, os seus fiéis ainda passam por muito preconceito. No ano passado, foram noticiados na mídia diversos casos de intolerância religiosa contra os adeptos das religiões Candomblé e Umbanda. Dentre 700 casos registrados, 27 aconteceram no estado de São Paulo. Como você vê o preconceito com a religião? Então, o preconceito em relação ao Umbanda ou às religiões de matriz afro, ela acontece a princípio por uma estrutura. Nosso país é um país de formação católica, só que ante a formação desse país de formação católica, cristã, sobre todas as coisas, né, o preconceito está muito ligado à ideia de que há uma questão de identidade étnica e racial. Como a questão das religiões de matriz africana, elas têm origem na África, elas se disseminam no Brasil com o Candomblé e mais para frente, mais tarde, a Umbanda, né? Você não dá para falar de preconceito em relação à religião sem falar de preconceito em relação à cor de pele, né? E aí esse preconceito ele não acontece diretamente, ele acontece de forma muito subliminar, ele acontece, vai acontecendo de forma muito tátil no mundo, né? As pessoas não olham para sua cara e falam para você, olha, você é um bandista, macumbeiro, alguma coisa desse tipo, né? E isso da boca das pessoas, objetivamente, você não vê sendo dito. O que você vê muitas vezes é a sobreposição da minha razão sobre o outro, né? Olha, meu Deus é mais verdadeiro que o seu, né? Eu vou encontrar Deus na sua frente, você vai para o inferno. É sempre a sobreposição de uma lógica cristã que sobressai sobre uma outra lógica que também tem Jesus Cristo de alguma maneira, ou de uma outra maneira tem entidades próximas da natureza, mas que se torna menos verdadeira no cotidiano, né? E essa imposição, ela fecha caminhos, né? Se você chegar num lugar público e professar sua religião, os caminhos lá dentro ficam um pouco mais fechados dentro desse local público. Muitas vezes esse preconceito vai se objetivando dessa maneira, né? Ela nunca é explícita, mas ela sempre é velada. Eu costumo andar da forma que você está me vendo, né? Eu costumo ir em mercado, restaurante, shopping, e eu não tenho problema algum com a minha religião, né? Mas de uma senhora que me barrou com o marido dela na frente de um shopping, até numa praça na realidade, né? E ele me viu que eu estava com as minhas roupas a caráter e começou a me agredir verbalmente, né? Falar que eu deveria procurar Jesus, procurar me libertar daquilo, que eu estava com um demônio no corpo, né? E particularmente isso daí já virou rotina para eles, né? Condenar as pessoas, principalmente as pessoas da religião cristã, né? Os crentes, né? Como já é popular. E aquilo eu já não estava num dia tão legal, porque eu já estava com alguns problemas que é normal todos nós termos, né? E aí eu fui falar para ele, eu pedi, né, que ele me respeitasse, né? E aí começou uma briga verbal muito feia entre ele, a ponto de ele querer ele pegou uma pedra na praça para atacar em cima de mim. Teve um filho aqui durante uma época em que a gente pediu para que as pessoas tomassem banhos de ervas e tal, para elas poderem se limparem e se purificarem, porque a Umbanda, ela tem uma ponte com as ervas, né? Ela tem essa relação com a Jurema e tudo. E teve uma filha que falou, olha, eu não posso, porque dentro da minha casa, à medida em que minha mãe ela não congrega da mesma religião que eu, ela abomina. E assim, a casa é dela. E como é que funciona isso? Ou seja, eu não posso tomar um banho de ervas, porque não é. Assim, eu particularmente, eu sempre tive muito firme isso dentro de mim e assumi isso de forma muito firme. Eu sou um professor, eu dou aula, publicamente sempre deixo muito claro para quem pergunta, olha, eu sou da Umbanda, porque eu afirmo que eu sou, sem medo algum. Mas em alguma medida em que dentro das pessoas muitas vezes não é sólido, e elas veem que dentro do meio social da qual elas frequentam, e isso de alguma maneira é colocado de forma pejorativa, a religiosidade delas, ou é diminuída, de fato enfraquece muito, né? Sim, você vê, eu já vi filhos que saíram por causa disso. Olha, o caso que me deixou mais triste foi em relação ao meu filho carnal, né? Que as crianças, por eu ser sacerdote umbandista, as crianças se afastam dele. Esse foi o caso mais triste que eu já passei, né? Mas através da fé que a gente tem em Deus em primeiro lugar, nos orixás, a gente consegue deixar essa tristeza para lá e seguir em frente. E como que você trabalha com seu filho essa questão do preconceito por causa da religião?
A gente procura conversar bastante, né? Falar sobre todas as religiões, porque ele é uma criança ainda e ele está aprendendo tudo que desse mundo possa ensinar. Então, a gente tem que dar o caminho e que ele decida, através do pensamento dele, através de Oxalá, qual caminho ele vai tomar. Já passei por ser da religião, por ser negro também, né? Você passa por ser negro, mas principalmente pela intolerância em relação à religião. Isso sim, já passamos diversos. Você passa diversos preconceitos, porque é difícil para as outras religiões ou para os outros entenderem a nossa religião, certo? A nossa religião ela é animista, certo? Então as pessoas, o fator de você cultuar, vamos dizer assim, deidades essas da natureza, eles nos julgam pagãos. Principalmente a religião católica ou a religião cristã nos julgam pagãos, mas nós não somos pagãos, nós temos os nossos deuses também e o nosso Deus maior. A gente só cultua de uma forma diferente. Não faz muito tempo, faz mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, a gente comprou a nossa chácara, onde a gente ia fizemos o nosso barracão, e no entorno da nossa chácara tinha uma pessoa que estava loteando chácaras. Loteando terrenos, nem chácaras. E nós fomos lá e compramos uma chácara, uma área. Eu comprei, hoje meu barracão tem uma área de um pouco mais de 4.000 metros. E nós compramos isso. E ele estava loteando as outras áreas. E achou que nós não tínhamos esse direito de ter tanto espaço quanto os outros tinham um espaço pequeno. Então ele queria, por toda a lei, que ou eu vendesse ou eu fosse embora. Certo? Ao ponto da gente ter tido problemas até nível judicial, nível de polícia mesmo, porque ele queria que nós saíssemos do local onde a gente tinha comprado, para a gente fazer o nosso culto, para a gente fazer a nossa religiosidade. Entendi. Esse é um dos que marcou muito a gente. Foi um episódio muito, muito marcante. Eles eram evangélicos, o dono lá, essa pessoa que falou com a gente era evangélica, faziam sumir coisas nossas, mexiam em nossos ibás. Falando sobre preconceito, por que você acha que existe, então, esse tanto preconceito, né? Porque, veja bem, o que acontece? Macumba, ele é macumbeiro. Mas qual é o significado da palavra macumba? Eu não sou macumbeiro, eu sou um bandista. A macumba, na África, é uma árvore. A macumba é uma comida que você dá para um orixá. Como que você trabalha essa questão do preconceito com seus filhos de santo? Olha, primeira coisa, principalmente lá em casa, a gente deixa todo mundo muito ciente, seja do menor ao mais velho, todo mundo é ciente dos seus direitos, certo? Vivemos num país laico, certo? Onde tem uma Constituição que nos diz, vocês têm direito de processar o seu culto de fé, seja onde for. Então, nós trabalhamos em cima desse direito. A gente não quer nem a mais nem a menos, nós só queremos aquilo que a gente tem de direito. Então, a gente processa isso naqueles que nos acompanham. Eles sabem que eles têm direito para fazer aquilo que eles fazem. E, além de tudo, fazer com amor. Então, é onde a gente consegue unir e a gente consegue fazer o quê? Processar um trabalho muito maior para todo mundo. Mesmo porque em casa a gente faz um trabalho diferente. É como se fosse, como se diz hoje na África, é uma filosofia Ubuntu. O que é essa filosofia Ubuntu? É um por todos. O que é bom para mim, para minha comunidade, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para todos nós. Você entendeu? Então, a gente trabalha muito unido, muito junto. É um acolhendo, ajudando, processando a cabeça do outro. Para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais forte e a gente possa fazer aquilo que a gente acredita. Na minha religião, a gente costuma dizer, todos que vão para casa, aqui não tem ouro. O ouro que você vai encontrar aqui, o que é? É equilíbrio e paz de espírito. As consequências dessa atitude vão de depressão até exclusão social. O fato dos terreiros geralmente são em lugares bem afastados. É por conta deste detalhe do preconceito ou não? Infelizmente, a grande parte dos terreiros tem que se afastar, realmente é por conta do preconceito. Além do preconceito, a gente foi jogado, a gente foi obrigado a ficar um pouco à margem. Porque se você vai fazer, nós somos quilombos, na realidade nós somos quilombos urbanos. Se a gente parar para pensar, todo terreiro de candomblé, todo terreiro de umbanda, seja ele qual for, nós somos quilombos urbanos. Por que quilombo? A gente abriga todo mundo que nos procura, certo? Então, e o fator da gente
como a gente faz a nossa religião, da forma como a gente processa a nossa religião, sem querer, se acaba incomodando as pessoas no seu entorno. Elas se sentem incomodadas, certo? E acabam fazendo o quê? Atos e atitudes que impedem da gente fazer a religião. Então, a melhor coisa que você faz, nem você se afastando dos centros urbanos, você tem uma certa forma, tem sossego. Que nem eu mesmo disse, há uns 4, 5 anos atrás, a gente teve o problema de ter, na nossa chácara, o cara queria achar que a gente não tinha direito. Por quê? Porque nós somos do candomblé, a gente processa a religião de uma forma diferente, certo? Então, o correto seria o quê? A gente ser quilombo também, mas ser urbano. Qual o problema? Não tem igreja lá, igrejas nos grandes centros? Nós poderíamos estar também. Mas por uma questão de tranquilidade, de sossego, alguns de nós, por exemplo, eu preferi ter uma chácara. Na minha chácara eu processo a minha religião da forma como ela tem que ser processada. Lá eu tenho água, lá eu tenho terra, lá eu tenho morro, lá eu tenho mata. Tudo que a nossa religião precisa, certo? Tudo aquilo que eu preciso para mim fazer o quê? De me dedicar às minhas deidades. E isso é ainda pior quando parte da própria família. Conversamos com o psicólogo Diogo sobre isso. Um dos aspectos, talvez, que também tocam essa questão é o fato de a defesa que nós fazemos das verdades que nós entendemos como cabidas para o nosso mundo, não é? Então, haja vista também o aspecto de consolidação de tradições. Uma pessoa que tem já um percurso de determinado tempo, numa determinada experiência religiosa, é uma pessoa que está basicamente ou profundamente segmentada naquelas prerrogativas, nos dogmas, nos aspectos de ritos, símbolos. Então, como ir além ou se dirigir em superação dessas questões que são mais delicadas no contexto familiar, quando o preconceito se exerce a partir desses, né, coabitantes, desses parceiros de família, né? É importante com que a gente registre nesse cenário o respeito ao tempo. O respeito ao tempo. Por mais superficial que pareça dizer isso, é importante respeitar o tempo porque é no tempo, nas relações, nessa convivência, que as pessoas vão se perceber e perceber o outro com a apropriação de mundo que está sendo realizada por cada um desses participantes de cada uma dessas situações e cenários. Então o tempo é fundamental. E também é muito importante não ser agressivo ou violento na tentativa de querer impor para o outro que a minha verdade religiosa, espiritual, de fé, é melhor ou pior, talvez, que a dele, que a dela. Então o tempo, o diálogo, o respeito, né, é fundamental, é importante para essa possibilidade de articulação. Corta. Esse foi o Na Real? Não. Foca aqui. Você não tá rindo de tudo, não, viu? Eu sei. Peraí, voltei. Apesar de estar na Constituição, o Brasil está longe de ser um país laico. Mesmo assim, os religiosos se apegam aos seus orixás e entidades para obter proteção e evolução espiritual. Como a religião ajuda as pessoas, na sua visão? Na minha visão, como a religião ajuda, o caminho é espiritual. Né? A gente entende, eu entendo, aqui dentro das práticas que a gente aprende, que o médium é um instrumento da vontade divina, ele é um instrumento dos orixás. E à medida em que somos instrumentos os orixás têm conhecimentos que são longínquos, conhecimentos que são ancestrais, que trazem para a gente de um outro mundo, de um mundo sobrenatural, e o corpo do médium é um instrumento para que esse conhecimento se transpareça. E aí, se tem alguém pedindo um auxílio, se alguém, por algum motivo, está com o caminho fechado, se alguém, por algum motivo, está com alguma doença de saúde espiritual, esse orixá ele vai vir para poder tomar as medidas necessárias para que essa pessoa reencontre o caminho dela, para que ela chegue no caminho dela e ela consiga, de fato, chegar à sua plenitude, para que tudo que é de escuro, tudo que é de uma natureza que não é boa,
que se afaste, que a pessoa consiga enxergar a luz, que ela mesma consiga encontrar seu próprio caminho. Aí acho que nesse sentido, os orixás, eles têm um trabalho muito grande dentro da Umbanda, que é um trabalho de cura do corpo, cura espiritual, mas é um trabalho de aconselhamento, é um trabalho de direcionamento da própria vida, para que a pessoa se encontre sobre todas as coisas, para que a pessoa se encontre. À medida em que as pessoas se encontram, elas vão se sentir melhor e elas conseguem luz para poder viver melhor. Como vocês trabalham a questão da mediunidade com os filhos? A questão da mediunidade. Na realidade, o centro, o espaço, ele é aberto para todo tipo de pessoa visitar. É como se fosse uma igreja. Tem os banquinhos, você chega lá, senta e assiste todo aquele culto, né? Tem pessoas que já vão com intenção para poder entrar, que são da religião. Tem pessoas totalmente leigas, que não têm o conhecimento, né? E no caso dessas pessoas leigas, existe várias formas, né? Nós temos os guias que incorporam na gente, que orienta a pessoa, se aquele é o caminho que ela está sentindo, se ela está realmente buscando aquilo para a vida dela. Existe uma forma de tabuleiro de jogos, de búzios ou tarô, de cartas, para poder descobrir o princípio da mediunidade daquela pessoa. E a pessoa, quando entra para participar, existe os cultos fechados entre nós, que é o culto de desenvolvimento, para saber a vibração, a energia da pessoa como está dentro da nossa religião. E também a gente vai para o mundo buscar forças. O que é buscar forças? O contato com a natureza. Os deuses, os guias, os orixás, são as formas da natureza. Então a gente tem que estar literalmente ligado à natureza. Então a gente vai para o mar, a gente vai para as matas, para a cachoeira, para todo local que tem a natureza, para poder buscar uns encantos e colocar em cima daquela pessoa para ver se aquela pessoa tem realmente uma boa vibração, se vai ser fraca, e aí a gente vai lapidando, vai doutrinando com o tempo. Principalmente eu vou falar no sentido do candomblé. São 2 pontos dentro do candomblé. Primeiro, tem aquela mediunidade que você traz de berço. À medida que você caminha, que você frequenta um barracão, que você frequenta uma casa, ela se aflora. Sem você fazer nada, ela se aflora, ela vem com você de berço. Aquela mediunidade de família, de ancestralidade, ela flui. E tem a outra mediunidade que você traz, que você trabalha. Geralmente, eu gosto de fazer assim, antes de iniciar uma pessoa, eu gosto de saber, principalmente através do jogo e através de trabalhos que a gente faz, se a pessoa tem a mediunidade de incorporação ou não, porque médium todo mundo é. Existem aquele médium de manifestação e aquele que não tem manifestação, porque não existe aquele que caminha dentro do candomblé, ou dentro do terreiro, ou dentro do barracão, que no mínimo um arrepio não sente. O fator de você se arrepiar, o fator de você sentir alguma coisa, é a sua mediunidade. Ela pode ser mais aflorada ou menos aflorada, e é isso que a gente trabalha. Paulo, candomblé e umbanda são sinônimos de fé, cultura, ancestralidade, família e principalmente resistência. Exatamente, Jennifer. Música, dança e terreiro se tornaram armas contra o preconceito. Nessa luta é importante que todos se unam por mais igualdade, respeito e liberdade. Este foi o Na Real desta semana. Agora, se você quiser assistir novamente o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Se entrou na roda, vai ter que jogar. Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar. Entra na roda e ginga, ginga. Fé na sua mandinga, na roda e ginga. E uma coisa muito importante, na nossa religião nós não cultuamos o diabo.